Muito bem. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 6:33. Mateus 6, versos 33. Assim diz a palavra do Senhor. Buscai, isso é Jesus dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe a leitura feita. Deus em primeiro lugar. Era uma vez um homem que comprou um automóvel novinho, uma BMW. Era um seu sonho desde garoto. Ele colecionava revistas sobre o tema, sobre essa marca, tinha até um pequeno protótipo e almejava realizar o seu sonho. Ele até privou de muitos momentos da sua família até para alcançar o alvo desse seu sonho. Até que chegou o grande dia e saiu de casa todo orgulhoso para estacionar na frente do prédio onde ele morava e onde ele trabalhava, e que também todos os funcionários que entrassem e saíssem, para ver a sua BMW, para ele mostrando como vencer na vida. Mas na chegada, ele realizou uma manobra meio arriscada. E quando abriu a porta, veio um caminhão e pá! Levou a porta embora. Ele ficou desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Puxa, meu carro novinho, mesmo se eu arrumar ele não vai ficar como antes. E aí ele ficou agoniado. Aí ele chamou a polícia. Ficou triste, aí a polícia chegou imediatamente, o guarda olhou o carro, coisa e tal, e aí ele disse assim, o guarda, vamos chamar a ambulância. E aquele homem murmurando, chateado. Então, enquanto a ambulância chegava, o guarda disse ao homem, eu acho que o senhor está muito apegado às coisas da terra, o senhor está precisando, olhar mais deixar de olhar mais para as coisas materiais. Ô, seu guarda, caramba, poxa, eu aqui, sofrendo, precisando de ajuda, e o senhor me fala uma coisa dessa, Como é que pode? Mas o senhor não percebeu que o caminhão levou o seu braço também? Oh, meu braço! E agora, seu guarda, o que eu faço? Pior, levou meu Rolex também. Levou o meu Rolex também. Irmãos, o Mateus aqui, 6:33, é um texto dos mais conhecidos. Mas não sei se, pelo fato de ser mais conhecido, é o mais praticado. Então, isso aí é importante saber. E nessa reflexão que nós teremos agora nessa manhã, 3 verdades podemos destacar aqui. A perfeição suprema de Deus, o preço a pagar para se obter as bênçãos desse rei, e por último, a prioridade do reino. A prioridade do reino. Então vamos primeiro destacar aqui a perfeição suprema de Deus, em primeiro lugar. A perfeição suprema de Deus é algo que é divino ou superior. Concorda? Então, o reino de Deus é assim, é de uma perfeição inquestionável, é de uma perfeição incomparável. Mas o que é o reino de Deus? Você que lê o Evangelho constantemente, depara sempre com essa expressão. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado. Então, todo leitor da Bíblia ele precisa saber, se lembrar,
que o ministério aqui na terra de Jesus, ele sempre salientou na sua pregação o tempo todo sobre o reino de Deus. Sempre sobre o reino de Deus. E se você quer um resumo disso, que a Bíblia diz sobre o reino de Deus, te informa que, primeiramente, que o reino de Deus é propriedade de Deus. O administrador é ele, também de natureza espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino não tem território. O reino não começa aqui no rio Eufrates e termina no rio Jordão, por exemplo. Não. Ele não tem posição geográfica. É de natureza espiritual. Não é um reino material. Por isso, Paulo, irmãos, diz em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz. Justiça e paz. Não é também um reino político. Por isso Jesus disse perante Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus nunca se envolveu com política, e nem territorial. Disse Jesus, o meu reino está dentro o quê? De vós. Olha aí. Logo, não precisa de exército para defender ou expandir seu território, porque não tem território. Dizer que o reino está no Vaticano, ali em Aparecida, ou mesmo aqui na Vila Industrial, onde está a nossa igreja, onde está o templo, ela não tem lugar, ela não tem local. Na verdade, o reino de Deus está no seu coração, porque o reino de Deus está dentro do quê? De vós. E logo adiante desses fatos, o reino, então, que nós podemos entender, que o reino de Deus não é o quê? Transitório. Os outros reinos passaram, dos gregos, lembra? Dos persas, dos babilônicos, dos romanos, os reinos medievais, todos passaram, e outros continuam passando. Então, nós precisamos lembrar que o súdito do reino de Deus é você e eu. E logo, o súdito é alguém dominado pela vontade de Deus. Você crente, é também dominado pela vontade de Deus. Então, resumindo, irmãos, o reino de Deus é o predomínio da vontade de Deus no coração do homem. Só isso. Só isso? Tudo isso. Domínio, o predomínio, a soberania da vontade de Deus na vida da gente. Na vida da gente. Então, lembra quando a mãe de Jesus e os seus outros irmãos que ainda não tinham se convertido, foram buscar Jesus certo dia e não conseguiram falar com ele devido à multidão em sua volta? Então mandaram um recado. Lá em Mateus 12, mandaram um recado para Jesus. Mateus 12, 47, diz o seguinte, olha aí. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Sabe o que Jesus respondeu? Lá no verso 50, olha aí. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Todos aqueles que fazem a minha vontade são meus irmãos, meus amigos. Jesus disse isso em outra oportunidade. Um comentarista do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, irmãos, ele disse o seguinte, Jesus não menosprezava a mãe, mas colocou o pai em primeiro lugar. Jesus não menosprezava a mãe, mas pôs o pai em primeiro lugar. Ele que nos mandou buscar o reino em primeiro lugar. Foi o maior exemplo colocado, o reino
em primeiro lugar? Porque, do mesmo modo que ele pregava, Jesus vivia. Não havia diferença entre uma coisa e outra. E para se submeter ao reino de Deus, é explicado por Jesus naquela frase do Pai Nosso, lembra? Quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, buscar o reino de Deus, irmãos, buscar a vontade de Deus, buscar o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma excelente escolha. É uma excelente escolha. Bem-aventurado o varão, a criança, o adolescente, o jovem, que busca o domínio de Deus para a sua vida. Irmãos, se Jesus fala em reino de Deus, é porque há outros reinos também, não é? Você sabe disso. Senão ele falaria o reino só. Não especificaria o reino de Deus. E se ele fala em reino de Deus, porque existem então outros reinos. Não é só de Deus. Então, existe o quê? Existe o reino das trevas, reino dos homens. Então, a preocupação em buscar primeiro o reino de Deus revela então onde estão os nossos valores, o que realmente a gente crê, e revela se a nossa religião é verdadeira ou falsa, se ela é prática ou simplesmente teórica. O reino de Deus é acessível, mas para entrar nele precisamos nascer de novo. Porque, como disse Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a perfeição do reino é inquestionável. Em segundo lugar, nós também podemos ver nesse versículo, nesse verso, o preço a pagar para se obter as bênçãos desse rei, do reino. Qual é o preço que Jesus diz nessa frase? É um verbo, ele já abre com o verbo, buscai. Buscai. É o primeiro, buscai. E nós temos aqui, o preço então é buscar. O Novo Testamento, irmãos, deixa claro, irmãos, que a salvação é pela graça. Mas, agora Jesus manda buscar o reino de Deus. Como pode ser isso? Buscar o reino de Deus. Creio que para explicar, entender isso, precisamos apelar aqui para o contexto. Esse contexto está envolvendo também podemos considerar, que ele está considerando o Sermão do Monte, da montanha. E aí Jesus dá as coordenadas para o cidadão do reino viver nessas coordenadas. Jesus apresenta um outro modelo, irmãos, diferente daquele com o qual os homens têm vivido até hoje. Por exemplo, os homens correm atrás de bens materiais. Os homens valorizam mais o Rolex do que o braço. Os homens se preocupam mais em beber, comer, convestir e quase sempre vão se mostrar. Não é assim? E esse é o modo de viver e ver a vida, de acordo com os homens, com o reino humano. Mas essa frase de Jesus, buscai primeiro, antecipa, é uma introdução, é introduzida por um mas. Como eu disse, mas buscai. E essa vai ser dita, né? E a gente sabe que mas é uma adversativa. É uma adversativa que significa, foi dita uma coisa aqui, mas agora uma coisa contrária a essa vai ser dita. Não é assim que a gente explica a adversativa? Por exemplo, eu sou feio, mas você é mais feio ainda. Então, Jesus diz que os homens buscam em primeiro lugar seus planos, suas metas e valores,
desejando resolver os problemas do seu jeito, a sua maneira, e não a maneira de Deus. Buscai, irmãos e irmãs, não é opção. Não é um acontecimento raro. Uma vez a cada semana eu busco o reino. Não, não, não. O reino é uma agenda de vida. É algo constante na vida de quem a busca. E terceiro e último lugar, a prioridade do reino. A prioridade do reino. Por que buscar o reino de Deus? Muita gente busca, não é isso? Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar muda de figura. Você tem ouvido, lido em literatura cristãs, você sabe que o continente europeu e parte também do norte dos Estados Unidos é descrito como um território pós-cristianismo. Não é assim? O cristianismo se instalou, foi pregado, anunciado, ele fez tremenda revolução, mudou, uniu, enriqueceu e coisa e tal. E depois eles acharam que o cristianismo não devia ser mais importante, não devia ser mais levado a sério, e trocaram Jesus por outras coisas. Então, em grande parte daqueles países, irmãos, o cristianismo decresceu e decresce a olhos nus. Por quê? Porque aos olhos vistos. Porque muitos templos são e serão transformados em atrações turísticas. Chega o turista, entra, pousa para uma fotografia ou tira uma selfie. Nos templos, hoje é assim. Em muitos deles. E as igrejas que ainda estão abertas, mantêm seus cultos, em geral estão vazias. É muito triste. Por que será? O que aconteceu na Europa? Naqueles países lá? Por que os templos viraram coisas do passado, locais turísticos? Por que vazias? Há muitas razões. Mas num ponto temos que concordar. As coisas chegaram aonde chegaram, porque houve, aparentemente, irmãos e irmãs, negligências de pequenas coisas, pequenas práticas que as pessoas achavam que eram bobagens. E o resultado foi que o reino de Deus não recebeu a prioridade que devia receber. Havia durante semanas reuniões, cultos de oração, estudo bíblico, aí foram abrindo mão, deixando para lá, no culto dominical, dia do Senhor, escola dominical, culto vespertino, eliminaram a escola bíblica dominical, e aí não tem como. Fizeram uma concessão aqui, fizeram uma concessão ali, foram concordando, admitindo certas coisas, e no final, esse triste quadro que todos podemos ver. Uma igreja doente, raquítica, paralítica, cega e finalmente moribunda, morta. Esse é o quadro das igrejas lá, em geral. E, infelizmente, vemos esses sinais na nossa própria pátria. Vejo, irmãos, que facilmente muitos deixam de vir à igreja. Por exemplo, achamos porque a internet, que você tem um computador e tem, pela facilidade da comunicação, nós podemos substituir a ida à igreja, por um acompanhamento de culto via online. Não é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é. Não é só melhor estar na igreja, mas ao vivo também revela o seu interesse pelas coisas de Deus. Então deixamos de frequentar, então deixamos de pensar nas coisas do céu, pensamos de pensar na volta de Cristo, paramos de contribuir, paramos de investir em comunhão com os irmãos e com Deus. Achamos que isso é bobagem. Muitos colocam seus hobbies em primeiro lugar, seu sono em primeiro lugar,
seu veículo em primeiro lugar, seu trabalho e também a sua família em primeiro lugar. Priorizam. Talvez você esteja pensando, mas presbítero, a família é muito importante. Concordo. Família é muito importante, mas ela não é mais importante que o reino de Deus. A família é extremamente importante, mas o reino de Deus é supremamente importante. Não esqueça disso. E termino com uma história de uma mulher que adquiriu o ingresso para o final da Copa do Mundo. No dia do jogo, lá estava ela, sentada no lugar, estádio lotado, como você pode imaginar, final de Copa do Mundo, todos os lugares ocupados. Mas ao lado dela, havia um lugar vazio. Todo setor lotado, e aquele lugar ao lado dela vazio. Aí um sujeito que estava do lado de cá, minha senhora, está tudo lotado, só esse lugar ao lado da senhora que está vazio. Eu comprei também para o meu marido, mas ele veio a falecer. Oh, meus pêsames. Triste, né? Muito triste. Mas a senhora não conseguiu ninguém, nenhum parente, nenhum amigo para ocupar esse lugar? Não, disse ela. Não consegui. Né? Todos foram ao funeral. Irmãos, Deus primeiro. Deus amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, pela Tua palavra, em ouvir a Tua voz. Que isso possa abrir nossos corações, nosso Deus, mudar a nossa escala de valores, que tanto o mundo está minando, querendo tirar o Senhor de cena. Ó Pai, que não possamos perder o Teu grande amor, o Teu grande cuidado, as coisas eternas, que duram para sempre, e essas coisas aqui são tão mutáveis. As pessoas cada vez menos alienadas de Ti, nosso Pai, e as tragédias acontecendo, que o Teu povo não seja contaminado por este mal, em perder a fé, a confiança no Senhor. Toca em todos os corações, nosso Deus. Tem misericórdia, desperta em cada um, nosso Deus, o zelo pelo Senhor, o zelo pela Tua causa. Todos somos propagadores na voz e na vida prática do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.